tem uma polêmica aí agora que teve até protestos, né, dos jogadores nessa rodada do Brasileirão contra uma proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que, segundo os atletas, retira deles direitos trabalhistas, tá? Os jogadores reclamam que o novo projeto aumenta dos atuais 40% para 50% a fatia da remuneração que pode ser paga como direito de imagem, que realmente muitos atletas recebem um bom dinheiro como direito de imagem. A possibilidade de parcelamento e redução da multa rescisória também é motivo de reclamações. Hoje, o valor mínimo é igual ao que resta ser pago em salários até o fim do contrato do jogador com o clube e deve ser pago à vista em caso de demissão. O projeto prevê a possibilidade de redução e de parcelamento caso o clube e atleta entrem em acordo. O novo texto prevê que, caso o atleta assine contrato com outro clube, antes de receber o que devia, o empregador anterior fique isento de pagar, isso é brincadeira, de pagar o restante se o salário do novo clube for maior que no contrato rescindido. Essa, para mim, é gritante, que o novo texto prevê que, caso o atleta assine contrato com outro clube, antes de receber o que devia, o empregador anterior fica isento de pagar. Em suma, o clube te deve, você não recebeu e você não pode arrumar outro emprego. É isso. É isso. Ou arrumar um Você não emprego por um valor menor. Isso. Senão você isenta o caloteiro de pagar o que ele deve. Hã? Você isenta o caloteiro de pagar o que ele deve. Isso. Mas a maior reclamação, o que eles mais reclamam é o fato de não terem sido ouvidos. Em nenhum momento ninguém foi chamado para ouvir. Tanto é que eles estão fazendo um lobby no Senado para que alguém ligado ao futebol, alguém seja o relator do processo. E estão brigando para que o Romário seja esse relator. Um cara da bola, um cara que jogou futebol. E aí pode dar a impressão assim, pô, mas os caras ganham fortuna, isso que não interessa, o que deve, deve. Mas o problema é que ninguém ganha tanta fortuna assim. A maioria, 0,5%, se tanto, ganha acima de 3 salários mínimos. A maioria ganha uma politicagem. miséria. Ganha uma miséria. É sempre a mesma coisa. A maioria ganha uma miséria. E esse cara que ganha uma miséria não recebe. E aí, se ele conseguir um trabalho ganhando um pouquinho acima da miséria que ele ganhava, ele perde, inclusive, o que ele deixou de receber do outro time. É um negócio vergonhoso. A maioria está sendo mais violentamente prejudicada. E aí, olha que novidade. Ao mesmo tempo que é criticado por jogadores, o projeto é elogiado pelos clubes. Foram eles que criaram politicamente essa possibilidade. Porque, segundo eles, torna mais simples a legislação trabalhista. O que é uma vergonha. Também aqui tem um questionamento, porque a difusão de imagens e ou sons captadas em eventos esportivos é passível de exploração comercial. Parágrafo único. Os dados estatísticos decorrentes das partidas disputadas em condições integram o rol de direitos comerciais e, portanto, pertencem integral e exclusivamente às respectivas entidades de administração do desporto. Pertence às organizações esportivas mandantes que se dedicam à prática esportiva em competições o direito de exploração e comercialização, de difusão de imagens e ou sons consistente na prerrogativa privativa de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo de evento esportivo de que participem. Ou seja, é uma politicagem que também iria interferir nas transmissões dos jogos, né? Inclusive aqui na Rádio Jovem Pan a gente é totalmente contra, e é uma politicagem absurda, né? Esses deputados, eles não têm coisa melhor para fazer? Pelo jeito não, não tem. Até porque muitos não fazem nada de positivo para o país, para o povo. Agora, para quê? Estão atendendo o interesse de quem e por quê? Principalmente por quê? Por que eles estão atendendo algum interesse de grupos menores, que a maioria são de jogadores? Por que eles estão atendendo o interesse de um grupo pequeno? O que tem por trás disso? Coisa boa não deve ser. Tem um cheiro de arroz queimado esquisito aí para ser bonzinho. E além disso, deixa que os dirigentes sejam totalmente irresponsáveis. Se você assinou um contrato de 5 anos com um jogador
e esse jogador não funcionou, foi uma contratação ruim, você tem que assumir o que você fez. Como às vezes você contrata sim, por pouco, acabou. o cara dá muito resultado, gente. É com um contrato de risco mesmo. Você tem um contrato, o contrato tem que ser respeitado. O cara tem que... Ele assinou um contrato de 5 anos, ele conta com o salário que ele vai receber. Ó, durante 5 anos eu tenho esse compromisso aqui, eu vou receber esse dinheiro por 5 anos. E aí, você agora não quero mais, não deu certo, 1 ano jogou aqui, não deu certo, você vai embora. Aí o cara só vai receber se ele ficar parado por 4 anos. 3 meses, vender por milhões, vale. Aí sim. Aí vale. Então, não dá. É brincadeira. Ainda vai passar pelo Senado, né? Não, e não ouvir os outros lados. Você só ouve um lado. Ou seja, é claramente uma coisa tendenciosa. Vai quando É uma pro coisa Senado, que cheira mal. Vai quando pro Senado? E temos eleições, né? É rápido. Já passou, agora é o rito mais rápido. A Câmara passou? Quando era, Passou fácil. Já passou na Não, Câmara. Mas você lembra da tal da bancada da bola? Ela ainda existe lá, ainda existe lá. Eu tive a honra de ir lá uma vez esculhambar os caras lá, foi uma delícia. Foi Você foi numa CPI. Como foi? Foi na CPI. Foi depois numa Cara, CPI. Foi depois na CPI da faz Nike. 21 anos, né? CPI da Nike e um cara lá, um dos caras lá do esquema da bola começou a querer crescer, né? Fui pra cima dele com a minha educação penense. Aí o cara tirou o pé. Ele achou que eu ia me intimidar porque ele tava no... é diferente. Porque a coisa é diferente. Parece que eu sou empregado dele. Ele é que é meu empregado. Nossos impostos que pagam esses caras. Então, calma. Quando o cara veio crescer, eu fui pra cima dele com a educação que a Penha me ensinou, né? E aí o cara baixou a bola. Aí tive muito orgulho disso. Inclusive ajudou a derrubar Ricardo Teixeira. Você foi convocado? Não, eu fui convidado. Convidado. Fui eu, José Trajano, Tostão Juca Kfouri. e Juca Juca, né? Kfouri. Foram nós 4, fomos lá. Convidado. Vamos lá, convidado. Não teria a menor condição deles me convocarem pra nada, né? Não tem isso aí. Não. Fui convidado, aceitei, foi ótimo. Foi muito prazeroso isso. Álvaro Dias era o Agora, relator. os jogadores, né? Também não é só fazer protesto em campo, não. Tem que usar rede social, tem que expor esses políticos, porque eu já acho eles que não fazem o que eles devem. Eu já acho que eles têm que não jogar. Aconteceu Eu acho que eles têm que não entrar em campo. Porque eles estão querendo tirar direito do trabalhador para beneficiar clube, porque aí provavelmente tem coisa por trás, eu não posso falar o que eu acho. Infelizmente. Teve um monte Eu de clube concordo com o que você acha sem saber o que você acha. Teve um monte de Porque é clube. meio óbvio, né? É óbvio. Teve um monte de clube que botou nota apoiando a lei, né? Botou nota em rede Jogador social. do Ceará, mas o Ceará aconteceu isso. No dia do jogo aí contra o The jogador Strongest. não vira, os caras se o manifestou. Ceará botou, apoiamos. Aí um monte de jogador do Ceará botou embaixo. Nós não apoiamos, nós não apoiamos. Aí tirou do ar. Aí apagaram o post. Eu acho assim, os jogadores têm que ter uma postura firme. Não jogar. Seria maravilhoso se nós tivéssemos uma rodada sem futebol. Para os caras verem quem é que... O jogo de futebol é do jogador. Quem faz o jogo é o jogador. Quem faz o jogo é o jogador. O Cartola, ele é absolutamente descartável. Aliás, eles atrapalham o jogo. Quem foi o cara que criou isso? Os clubes caloteiros que não querem pagar. Mas tem um deputado que vai e lança isso para ser aprovado. Você sabe que tem esquema. Você sabe que tem esquema. Outra, querendo tirar aí a independência das rádios também, em todo o Brasil. Aí você barganha, né? Claro, você fala bem pra de mim, beneficiar os clubes, óbvio. Porque você tem a Jovem Pan, por exemplo. Olha a quantidade de jogos que a gente transmite aí, que a gente leva pra gente no Brasil todo. E hoje as web rádios, com algo pioneiro também da Jovem Pan, que é a transmissão pelo YouTube, gente. E aqui, eu tô falando até como cidadão e consumidor há muito tempo de futebol, não só um cara que é apaixonado por rádio, sendo filho do rádio. Meus pais se conheceram na rádio, aquela velha história, meu pai deu o golpe do baú na minha mãe, porque casou com o filho da diretora. É uma história terrível que a gente conta aqui, já contamos no especial do Thiago Berrais. Mas assim, eu tô falando como consumidor do futebol e como gente que conhece há um certo tempo do futebol. Quanto mais gente transmitir o futebol, melhor para toda a cadeia do futebol. Você imagina se as rádios cobrassem pelo que se fala do jogo. Comercial. Vamos supor que fossem comerciais do jogo. Quanto tivesse que pagar para falar do jogo X ou Y? O tanto que se fala. Nós estamos falando aqui, por exemplo, Flamengo e Atlético, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras. Quanto custa isso? Mas, olha os aí. Televisão tem que pagar e tem que pagar muito. Agora, a rádio, que aliás é uma discussão que tem. Rádio é de 1920, 100 anos do rádio. Se transmite futebol em rádio desde 38, o Brasil da Copa até um pouquinho antes. E já se discute desde os anos 40 que se cobrasse as rádios. E aí uma série de coisas acabou não rolando. E acho que não é só porque é prático que não se cobra. Não se deve mesmo cobrar rádio. TV sim. Agora rádio não. Até pelo tamanho da divulgação. Olha a quantidade de gente que recebe as nossas transmissões. Aí vai virar... Porque agora eles estão querendo deixar claro nessa lei... que você vai ter que pagar, se você quiser transmitir. Mas tem que saber o nome jogos. desse cara, é isso que eu tô falando. Quem é esse deputado que criou isso? Não, tem esses que Não, são aprovaram, esses. né? Com certeza são esses. Mas tem um cabeça que faz isso e falou, sim, vamos. É isso, acho que a gente tem que saber até o pra relator expor do aqui. Conselho Eleito. Quem é esse falando. cara que não tá fazendo nada de positivo pro Brasil e pro povo
e que está querendo agora fazer, agradar e a clube de minha futebol. singela sugestão aos atletas, por favor, mostrem pela primeira vez na história do futebol brasileiro um pouquinho de consciência. O Bom Senso FC foi ótimo, quase fez uma greve quando o Corinthians foi invadido pela torcida, que os caras tiveram que se esconder. Aí um cara correu na hora H. Agora vai pena que o cara é até meu amigo, o cara correu, né? Mas vamos pela primeira vez faça uma greve. Para! Vocês vão ver como esses deputados vão todos correr, os clubes vão correr. Quem faz o jogo é o atleta, não é o Cartola, E aí, não é o Câmara dos deputado. Deputados já aprovado, agora se o Senado bater o martelo... Acabou. já Aí foi. só se o Aí vai pro presidente vetar. sancionar. Né? Ele pode vetar ou sancionar. Ó, a gente aqui, nossa produção, é eficiente. Já tá? tem o nome do... Já temos o nome. O relator é o brilhante quem, na verdade, é quem? A pergunta é essa. O brilhante deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Então, o senhor Felipe Carreiras é o brilhante deputado, né? Eu, por exemplo, nunca ouvi falar, não sei vocês. Mas a nossa isso produção a não gente pode pegar falar. o histórico de vida dele aí, os caras não pegam. É isso, o Vampir Empresário gosta político mesmo. O Vampir brasileiro gosta... pela Wikipédia pra aqui. saber. Ó, PSB do Pernambuco, Felipe Carreiras. É esse deputado, esse cidadão que tanto quer prejudicar os jogadores de futebol. Rádio e aí, e tudo. as rádios. Então, é um absurdo. Ele fez o curso de ciências contábeis, porém não o concluiu, como o meu direito. Tá? Ele está desde 2014 votado, ganhou 187 mil votos quando eleito pela primeira vez. Olha aí, ó. Trabalhou na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, Ah. lá em Pernambuco e tal, e mais algumas coisas aqui também que eu não vi. Então, Felipe Carreiras é esse o deputado que, na minha opinião, está cometendo esse papelão que a gente está falando aqui de... Gente, é muita coisa ruim no mesmo projeto. Aprovado, hein? Vale a pena a gente dizer que foi aprovado Sim, não é na só Câmara ele. dos Ele é o Deputados. pai da criança, mas... né? A Câmara dos Deputados aprovou esse projeto lamentável para os jogadores e para as rádios, para quem faz transmissão, para quem faz um trabalho sério, para levar tanta informação, transmissão dos jogos aí para vocês. O Rogério Ceni, que sempre fala o que ele pensa, também deixou clara a opinião dele na declaração logo após o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Querem aumentar agora o direito de imagem. Em todos os lugares quase, o que atrasa? O direito de imagem. Então, assim, é uma lei que beneficia... Aliás, o próprio sindicato dos atletas sempre, nunca fez nada pelos atletas. O sindicato dos atletas, ao menos da onde eu trabalhava, nunca fez nada. E continua agora o governo, agora investindo, ouve os clubes. Não ouve os atletas, eles estão certos em fazer protesto. Por que você vai tirar o direito de... É a mesma coisa que você tirar direito de qualquer de vocês, trabalhadores da imprensa. O teu direito você não pode... Você não é obrigado a assinar um acordo com ninguém, contratar ninguém. Você é obrigado a estipular o valor que você quer pagar. Mas façam as coisas direito. Não tramitar no Congresso uma coisa escondida há 5 anos tentando tirar... Não é nem benefícios, é direitos, são direitos. Tirar direito dos atletas... e um deputado que senta lá no ar-condicionado enfia no Congresso, no Senado para ser aprovado uma lei, sempre tudo no escuro, como é feito com tudo nesse país quase. Eu acho que os atletas estão mais do que certos e tem que ir muito longe, tem que contratar assessoria jurídica para tudo, para defender os seus interesses, sim. É de interesse, não adianta agora querer abrir mais percentual para direito de imagem, sendo que a maioria dos clubes sofrem para pagar o direito de imagem. Não, você não tem condição de pagar por aquele atleta, vamos atrás de outro. Pagamos menos, mas todos sejamos corretos. Olha aí, ó. Ídolo. Rogério Ceni, ídolo. Falou todas as verdades. É muita coisa obscura, né? Na nossa política é tudo muito obscuro. Realmente é um bando de deputados sentado no ar-condicionado querendo aí tirar o direito dos jogadores de futebol, que a gente sabe, mas jogador ganha muito, ok, mas é o trabalho do cara. Qual jogador ganha muito? Eu tô falando até dos jogadores que ganham muito. Minoria. Sim, Menos mas que de muita gente 2%. diz, mas pô, o jogador realmente ganha muito, ok, ele dá um retorno pra ganhar Não, muito. mas o mais importante é que isso é uma coisa turva que se tem. 99,2% dos atletas ganham menos que 1 salário mínimo, menos que 3 salários mínimos.
99,8, né, amor? É por aí, é muito pouco. É 0,1, 0,2. E o Rogério falou uma coisa importante. Quando você aumenta o direito de imagem, você cai numa outra lei. Aí você facilita o calote. Você contrata um jogador pagando uma fortuna de direito de imagem, o calote é protegido pelo calote da lei. Se não der certo, você dispensa o jogador. E acabou. É assim que funciona o negócio. É como assim, o Corinthians contratou o Luan. E aí ele empurraria simplesmente lá. Ah, o Luan tá lá encostado. Tá, por que contratou? Por que não olhou antes? Quais foram os termos da assinatura? Quando o São Paulo contrata o Nicão por 5 anos, paga 20 milhões pelo jogador, foi uma contratação responsável? Não. Ah, o jogador tá machucado. Aí você, eu não brinco mais agora, vou refazer. O jogador já ganhou dinheiro. E tem o direito dele. Ele foi procurado, foi contratado e acertou um contrato. Então tivesse mais responsabilidade na hora de contratar. Então, ó, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. É esse o relator desse projeto absurdo, patético, pífio, como diz Mauro César Pereira, com relação ao futebol brasileiro e às transmissões do futebol brasileiro. E aqui, graças a Deus, a gente tem liberdade para falar o que a gente pensa sempre na Jovem Pan. Daniel Lian falando pra gente sobre esse projeto aí absurdo do tal de Felipe Carreiras. Roda aí. Foi um jogo horroroso, tenebroso, mas o que se viu de diferente foi realmente a vontade. Emissoras de rádio de todo o país estão unidas contra a medida aprovada na Câmara dos Deputados que pretende cobrar pelas transmissões de jogos de futebol. Hilton Malta, mais conhecido como Sombra, coordenador artístico da Rádio Energia 97, diz que os parlamentares, ao invés de defenderem os interesses da população, se voltam contra o veículo que leva entretenimento e presta serviço de maneira gratuita. 50% da população não tem saneamento básico. Então você imagina que, de repente, é uma população que acompanha o rádio diariamente. É mais fácil a pessoa ter um pequeno rádio dentro de casa do que saneamento básico. É mais fácil você acontecer isso dentro do Brasil. Muito bem. Uma vez que você impede essas rádios de transmitir os jogos de futebol, o consumo do produto futebol em termos nacionais, ele diminui na mesma proporção. Eu não sei se isso é interesse e a quem interessa somente a elitização do produto futebol. Como se já não bastasse estádios com ingressos caríssimos. Hoje, você tem pouquíssimos jogos em TV aberta, você é obrigado às vezes a pagar caríssimo por streamings, por pay-per-view. Isso é totalmente fora da realidade do povo brasileiro. Luiz Calmon, diretor artístico da Rádio 105 FM, afirma que a medida do Congresso Nacional, se for aprovada de forma definitiva, deve inviabilizar as transmissões esportivas em todo o país. Não vejo possibilidade alguma do rádio participar como é que fala, direitos de transmissão. Isso simplesmente vai afastar o rádio do futebol. É mais depois da mudança que eles fizeram do calendário, é mais um desastre para o futebol brasileiro. Entendeu? Então, imaginar que o rádio vai poder contribuir com os clubes de futebol é fora do mundo. Fora do mundo. Nós temos mais de 5 mil rádios. Quantas estarão lá na Copa do Mundo? 2, 3? Como é que você pode imaginar um negócio desse? Vai ter transmissão. A rádio não vai pagar direito de transmissão. Simplesmente isso. E o que pensa a população sobre a decisão da Câmara dos Deputados contra o veículo que não escolhe classe social e está em todas as partes? Nós fomos às ruas. A resposta é unânime. Não dá para ficar sem as transmissões esportivas no rádio. O auxiliar de limpeza, Ailton José dos Santos, diz que o radinho é o seu grande companheiro no dia a dia. Eu acho meio estranho, né, cara? Porque normalmente, né, a gente que tá dentro do ônibus, mais ou menos, que a gente não tem acesso à televisão, né? A gente é acostumado a ouvir pelo rádio, né? Então seria uma coisa meio chata pra gente, né? Que é torcedor, né? Que paga os ingressos, que vai ao estádio, né? Pra tá focando em televisão. Por exemplo, chega o final de semana, você quer assistir um jogo em casa, tá trabalhando, não tem como, tem que estar no rádio, entendeu? Pra mim eu acho uma coisa chata, né? Tá acostumado com o radinho. Isso, exatamente, entendeu? Não pode faltar. Não, isso aí não. O massoterapeuta Leonardo Pereira de Souza indica que deputados e senadores deveriam atender à vontade popular.
Errado, né? Eu acho que tudo tem que ser colocado em pauta para ver o que as pessoas decidem, não eles decidirem. Porque é fácil eles falarem, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu acho que as pessoas, elas têm voz, elas têm que dizer o que é bom e o que não é. O publicitário Bruno Mendes engrossa o coro dos descontentes com a decisão dos congressistas. Eles fazendo, acho que dessa forma aí, pode ser que prejudique sim, né? Prejudique por conta de cobrar uma coisa, né? Algum interesse tem aí por trás, né? Eles cobrarem pra fazer esse tipo de trabalho que já existe já, né? Então, eu acho que algum interesse aí já tem por trás e vai acabar prejudicando não só quem é empregado, né, das rádios aí, como outros setores aí. Então, acho que não dessa forma aí de eles querer cobrar por isso, eu acho que não é legal, não. Você acompanha bastante as transmissões de rádio? Sim, acompanho sim. Sempre acompanho. Não quer ficar sem? Não, jamais, né? Que aí é um meio de informação para todo mundo, né? Então, acho que ficar sem não dá. A gente já cresceu com isso e a tendência é evoluir, né? A indignação é clara. O receio de todos é ficar sem receber as transmissões gratuitas do veículo que atende a todos os brasileiros indistintamente nas localidades mais longínquas, do Oiapoque ao Chuí. Rony de bicicleta, golaço! Ele fez! É hoje! De bicicleta! Rony, fantástico! Bicicleta perfeita! Rony, golaço do Rony! Golaço do Palmeiras! Parabéns, senhor Felipe Carreira, relator desse projeto vergonhoso. A rádio é a cara do futebol brasileiro, é a cara do povo brasileiro. Então, para esse cidadão que quer prejudicar as rádios em todo o Brasil, que quer aparecer, que quer bajular clube, então que ele reflita bastante, porque aqui e nas outras rádios a gente não vai ficar calado. É um absurdo político, com as vergonhas que a gente vê na política aí nacional, a gente querer ver político tirar a voz do rádio, né, Vamp? Primeiro ele que deu a ideia, então a luz vai em cima dele, né? Isso, lógico Vamp. que os outros também, eu não sei que são 513 deputados e 81 senadores. Vai pro Senado agora. Ridículo. Patético. Imbecil. Pífio. Aí falou assim, vieram aqui da direção, ó, não xinga. Mas pode meter o pau. Xingar não. Não pode. Xingar, pelo amor de Deus.